Pessoal, tudo bem com vocês? Acho que esse vídeo sai certo, porque o primeiro eu gravei, só que saiu na horizontal. Se eu colocasse no YouTube ia ficar ao contrário, ia ficar muito escroto, vocês iam ter que virar o monitor de vocês para assistir. Bom, nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre literatura. Literatura mesmo, porque a minha formação é de geógrafo, né, mas eu sempre gostei muito de literatura. E Antônio Cândido já nos diz que a literatura é um direito universal do homem, né? E no bojo desse direito, que é um direito que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, foi apreciar a literatura, né? E aí trago uma questão aqui também, né? Que eu vejo que o pessoal está se apropriando pouco da literatura nas suas vidas, principalmente o pessoal que trabalha com ciências humanas, né? Um pouco também por causa da carga de leituras que é cobradas, né? Mas eu acho que é importante as pessoas terem um mínimo de carga de leituras e leituras, né, desse tipo de obra, né? E hoje eu vou começar a falar com vocês sobre duas obras do Tolstói, que são A Felicidade Conjugal, que é uma obra que ele escreveu na juventude, em 1859, ele tinha 30 anos de idade, né? E a Sonata Kreutzer, que ele já escreveu em 1891, no auge do que o pessoal chama de tolstoísmo, né? Mas para a gente falar sobre as obras do Tolstói, é importante a gente fazer uma pequena biografia dele, né? O Tolstói, Léo Tolstói, Leon Tolstói, Lev Tolstói, tem muitas traduções para o nome dele, né? Ele nasceu em 1828, a família dele era de nobre, uma família abastada, né? A mãe dele era uma princesa, o pai dele era conde, parece. Ele nasceu em 1828. Em 1851 ele começa a carreira no exército e de escritor. O primeiro livro que ele escreve é Infância, Adolescência e Juventude, que eu ainda não tive contato com essa obra. Em 1859 ele escreve A Felicidade Conjugal, que é essa obra que nós vamos tratar hoje. Edição da 34, com a tradução de Boris Schneiderman. Apesar de comentar, um parênteses aqui, né, comentar como as obras da editora 34 na coleção Leste, né, são tão bonitas e tem a tradução primorosa, né, dos autores, traduções diretas do russo, né, que a gente tinha traduções vindas do francês, primeiramente, né, e as traduções diretas do russo, né, que são sempre um deleite, tanto na leitura quanto as edições, né. E aí em 1862 ele vai se casar e logo após surgem as principais obras dele, que ele escreve de 1867 a 1869, Guerra e Paz. Não tem uma edição, infelizmente, para mostrar para vocês. É uma obra que eu ainda preciso ler, que é muito importante. Considerada a principal obra dele, né? 1875 a 1878 ele escreve essa obra, que é Ana Karenina, que é uma obra volumosa, tanto em conteúdo quanto em massa, peso, né? Os físicos vão ficar felizes se eu falar massa, né? Que também preciso ler, preciso arrumar tempo, não sei quando, né? E aí, logo após a publicação dessas duas obras, o Tolstói passa por uma crise existencial, né? Ele adota a postura social religiosa, moralista, né, que o pessoal chama de tolstoísmo, né, que se reflete em algumas obras dele, como Confissões. Ele fala também uma obra sobre arte que ele tem, né? Aí em 1886 ele escreve A Morte de Van Illich, que é considerado por muitos a novela mais perfeita da história. É um livro sensacional, que eu poderia falar dele também, né? Mas eu preferi falar das duas obras que se complementam, né? Ainda não pude adquirir a edição da 34 para combinar com as outras, né? Mas essa edição da LPM é muito boa. Inclusive, ela tem a tradução premiada da Vera Karan. Recomendo demais essa obra. Aí, em 1891, ele escreve essa obra, né? Que nós vamos falar também, né? Que é a Sonata Kreutzer, que também é uma obra visceral, que a gente pode dizer, né?
Aí ele escreve também outras obras. Depois, em 1910, ele falece a caminho do mosteiro. Ele estava na estação ferroviária, indo para o mosteiro para se internar. Ele queria virar um monge. Para vocês verem como Tolstói, mesmo na velhice, ele teve um espírito tão livre, tão ativo, né? Realmente um autor ímpar, né? Ao lado, a literatura russa é tão, ela é uma literatura tão rica de autores. Tem Tolstói, tem Dostoiévski, tem Gorky, tem o que escreveu a mãe foi o Gorky. Tem o que escreveu Almas Gogol, nossa, uma infinidade de autores sensacionais. Mas hoje nós vamos falar apenas do Tolstói, né? Uma outra obra a gente poderia falar de Crime e Castigo, talvez. Vamos pensar nas próximas pautas, né? Vamos falar então da duplinha, Felicidade Conjugal e a Sonata Kreutzer. Primeiro falar da Felicidade Conjugal, que é uma obra, como já disse, escrita em 1859. O Tolstói nessa época tinha apenas 30 anos, né? A idade que eu tenho hoje, né? 30 anos, o cara escreve um livrinho desse, né? Livrinho, modo de dizer, né? Que é uma obra muito importante. Para quem já deve ter lido a Sonata, ou ter lido A Morte de Ivan Ilitch, ou ter Guerra e Paz e Ana Karenina, ele vai estranhar um pouco de ler a Felicidade Conjugal. Por quê? Porque ele traz um estilo mais leve. Inclusive o prefaciador escreve que uma das primeiras frases do livro é tão bom viver no mundo. Que não é uma frase que a gente espera de quem escreve A Morte de Ivan Ilitch e a Sonata Kreutzer. Ele, nessa obra, ele vai tratar da personagem principal, é a Maria Alexandrovna, que ela começa o livro com 17 anos de idade e se apaixona pelo Sergei, que é um homem maduro, né, que era administrador dos bens da família deles. O livro se divide em duas partes. A primeira parte é em relação a como ela se apaixona e como o Sergei não quer se apaixonar, porque ele quer viver a velhice dele, viver na vivenda, está na vivenda dele, né? E até que eles acabam se casando. E na segunda parte, a Mária, ela acaba... como ela se casou muito jovem, a Mária acaba se evoluindo, né? Ela acaba vivenciando outras coisas, né? E o amor, né? O amor, ele sofre uma transformação. E é muito interessante entender como o Tolstói, sendo um homem, conseguiu mergulhar no universo feminino de forma tão profunda. E a gente percebe que uma leveza nesse livro que contrasta mesmo com as outras obras do Tolstói, né? Inclusive com a obra que a gente vai falar agora, né? Que é a Sonata Kreutzer. Agradecer ao Filipinho que me ensinou a pronúncia correta, né? Kreutzer. Isso aí. Que também tem a tradução do Boris Schneiderman, né? Que é um tradutor proeminente do russo. Que ela vai tratar também da questão da relação homem e mulher, da relação do matrimônio, só que de uma forma totalmente... uma forma antagônica que é trabalhada na Felicidade Conjugal. Esse livro basicamente se passa numa viagem de trem, né? Com o protagonista, que é o Pudnichev, contando para o narrador, que é um narrador que participa pouco, né? Só fala algumas frases, praticamente é um monólogo do Pudnichev. Falar esses nomes são complicados, né? Que ele conta, não é um spoiler, né? Porque é dito no começo do livro que o Pudnichev matou a esposa. E ele conta no livro, o livro é o percurso que ele teve até que isso acontecesse. Ele era um funcionário público, de posses, um cargo alto. No começo da história ele passa bastante devassidão, né?
E ele resolve se casar, ele se casa com essa moça que nem tem nome, pra vocês verem como ela é relegada, né? E o Tolstói, no alto do seu tolstoísmo, né, do seu moralismo, né, ele trata das relações entre homem e mulher de forma completamente diferente do que é tratado na felicidade conjugal. O Tolstói, ele fala de uma forma bastante não, essa palavra nós podemos ele de uma forma completamente pejorativa com relação à mulher, dizendo que a mulher ela é basicamente uma prostituta e que se ela não casa e tem filhos, ela vive na prostituição, que a mulher é para procriação. E é absurdo, comparando nos tempos de hoje, a gente se indigna sobremaneira com como o Podchev fala. Inclusive o Boris Schneider, mano, no pós-fácil, né, ele fala que, de certa forma, isso é o Tolstói colocando os seus valores sobre o casamento e sobre a mulher na obra. Inclusive, no começo do livro, né, é citado o livro de Mateus, que é o seguinte: eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. E o Podchev, ele tinha um ciúme absurdo da esposa. Um ciúme que levou ele a matar, inclusive. E então, aí entra a questão da Sonata Kreutzer, que ela é uma obra de Beethoven. A gente que ela é executada no percorrer do livro, né? E o autor, ele fala que o personagem principal, ele critica a execução dessa obra, que seria uma obra visceral, que não deveria ser tocada em qualquer ocasião, que manifesta os sentimentos do homem de uma forma visceral, né? E assim, no decorrer do livro, a esposa dele encontra um violinista, né, mais jovem, bonito, inclusive ele fala de lábios vermelhos, né, e acabam tocando juntos, né, e tocam num recital essa sonata, né, e ele pensa que os dois estão tendo caso. E aí, no decorrer do livro, né, não vou dar spoiler, ele acaba matando ela. E, inclusive, essa questão da visceralidade da música, né, de sentir a música, aqui no pós-fácil, existe um relato de como o Tolstói entendia a música, né, que ele falava que quando estava ouvindo, né, torturava, perturbava contra a sua vontade, até que ele dizia: o que quer de mim essa música? Então a relação do Tolstói com a música, ela é uma relação de amor e relação de ódio, né, a gente pode dizer assim. Mas, inclusive, a gente tem que falar um pouco das próprias sonatas, que é uma sonata de Beethoven, que ela foi escrita primeiramente para sonata Bridgetower, que era um violinista polonês com ascendência das Antilhas, né? O pai dele era negro, então ele era um mulato. Só que o Bridgetower e o Beethoven, eles estavam um dia conversando num café, alguma coisa assim, e o Bridgetower fez um comentário inapropriado sobre uma amiga do Beethoven, que ele ficou tão possesso que trocou o nome da sonata e colocou o nome de Sonata Kreutzer, que é uma homenagem a Rudolf Kreutzer, que era o maior violinista. Só que o Kreutzer, quando recebeu, ele achou a obra tão complicada que nunca tocou, sendo ele o maior violinista da Europa, considerado na época. O Tolstói ouviu segundo o prefaciador aqui, ele ouviu essa obra em 1888 na casa dele e ele queria escrever um monólogo em cima dessa obra. Aí que surge a Sonata Kreutzer. Para encerrar, pessoal, para falar sobre o próprio Tolstói, para quem quer se iniciar na obra dele, eu recomendaria ler A Morte de Ivan Ilitch, que
que é a minha obra preferida dele hoje, porque eu não li Guerra e Paz, né? Mas A Morte de Ivan Ilitch é visceral também, é uma das romances mais perfeitos que existem e eu recomendo começar por ele. Daí depois, como é curtinho, vocês podem ler. Primeiro ler A Felicidade Conjugal e a Sonata, né? Que eu acho que ler Tolstói, ler os autores russos, né? É uma grande... São autores que trabalham diversas temáticas nas suas obras, questão da tradição, questão da condição humana mesmo, eles trabalham de uma forma absurda. A literatura russa é muito rica. Então, para finalizar isso aí, quem gostou, fazer aquele pedido básico de youtuber, né? Dá um joinha, comenta, quiser conversar sobre outras obras. Eu vou pensar ainda no que eu vou trabalhar, né? Eu preciso trabalhar com livros que eu já li, né? Porque eu não tenho condições de ler, infelizmente, novos livros por causa da minha condição de mestrado, né? Do meu estudo, da bibliografia do mestrado, né? Mas eu tenho já alguma carga de literatura para já falar, né? E é isso aí, pessoal. Tudo de bom. Abraço e tchau, tchau.